família Caipora, como é que tá essa força? Eu sou o Tom e eu vou trazer para vocês 27 palpites para esse sábado, dia 21 de dezembro. Fiquem até o final do vídeo para pegar todos eles e também o nosso bilhete Caipora, beleza? E vamos agora com os resultados dos nossos palpites dos dias 19 e 20 de dezembro. No dia 19 nós tivemos 12 palpites com 9 greens e 3 reds, tá? 75% de taxa de acertos no dia 19. Já no dia 20 foram 20 palpites com 14 greens e 3 reds, tá? Temos 3 jogos que estamos aguardando o resultado. Então depois verifique o resultado na planilha Caipora. O link está no topo dos comentários, junto com as redes sociais e no link dos canais do Telegram e no WhatsApp, beleza, galera? Então, esses são os nossos resultados. E agora, vamos para os nossos palpites do dia 21. Mas antes, não se esqueçam já de clicar aí embaixo, se inscrever no canal, deixar o seu like e também comentar o que vocês acharam dos nossos palpites. Beleza? Então vamos começar com os nossos palpites? Bora pra intro! Bora lá, galera, começar com essa partida do Auckland contra o Western United na Liga da Austrália. Separei essa partida com over 1,5 gols. A probabilidade de vitória para o Auckland é de 61%. Ele tem um aproveitamento de 72% nos últimos 7 jogos. São 7 partidas oficiais. O Western United tem 39% nos últimos 9 jogos. Em séries, o Auckland vem a 7 jogos marcando gols e nos últimos jogos nos campeonatos, nós temos over 1,5 gols na maioria das partidas das duas equipes. Então, para essa partida, over 1,5 gols. Beleza? A próxima partida é o Brisbane Roar contra o Perth Glory na Liga da Austrália. Separei essa partida também com over 1,5 gols. A probabilidade de vitória para o Brisbane é de 63% e ele tem um aproveitamento de 11% nos últimos 9 jogos. O Perth Glory também tem 11%. No histórico são 26 vitórias do Brisbane, 10 empates e 17 do Perth Glory. A média de gols é de acima de 3 gols. Em séries, o Brisbane vem a 9 jogos sofrendo gols e o Perth Glory vem sofrendo a 5. Últimos encontros das duas equipes, nós temos over 1,5 gols nos últimos 6 jogos. Na casa do Brisbane, também temos over 1,5 em 5 das últimas 6 partidas. Últimos jogos nos campeonatos, over 1,5 na maioria dos jogos. Então, para essa partida, over 1,5 gols. Beleza? Próxima partida, Melbourne Victory contra o Melbourne City. Separei essa partida na Liga da Austrália com over 1,5 gols. A probabilidade de vitória para o Victory é de 46% e ele tem 72% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Melbourne City tem 50%. No histórico, são 18 vitórias do Victory, 13 empates e 15 do City. A média de gols é de acima de 3 gols. Em séries, o Melbourne Victory vem sem empates a 5 jogos e venceu 4 deles. Últimos encontros, over 1,5 em 3 das últimas 6 partidas. Na casa do Melbourne Victory, over 1,5 em 3 das últimas 5. Últimos jogos nos campeonatos, over 1,5 gols em quase todos os jogos. Então, para essa partida, over 1,5 gols. Fechou? Próxima partida, o Johor Darul Takzin contra o Kuala Lumpur City. Separei essa partida na Copa da Malásia com o mercado de vitória no primeiro tempo para casa. O Johor tem 88% de probabilidade de vitória com aproveitamento de 83% nos últimos 9 jogos. O Kuala tem 44%. No histórico são 14 vitórias do Johor, um empate e uma vitória do Kuala. A média de gols é de acima de 3 gols. Em séries, o Johor vem vencendo a 3 jogos e o Kuala vem sofrendo gols a 9 jogos. Últimos encontros das duas equipes, o Johor venceu o primeiro tempo em quase todos os jogos. Nos últimos jogos dos campeonatos, o Johor também vence o primeiro tempo na maioria de suas partidas. Então, para essa partida, vitória no primeiro tempo para casa, beleza? Próxima partida é a Copa de la Reina na Espanha. Copa Feminina, separei o Tenerife Sur contra o Barcelona. Essa partida eu separei com vitória no primeiro tempo para fora. O Barcelona tem 93% de probabilidade de vitória, 100% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Tenerife tem 56%. No histórico, são 16 vitórias do Barcelona e 2 do Tenerife. A média de gols é de acima de 3,5 gols. Em séries, o Barcelona vem vencendo há mais de 5 jogos. E nos últimos encontros, nós temos o Barcelona vencendo o primeiro tempo na maioria de suas partidas. Então, para essa partida, vitória no primeiro tempo para fora. Beleza? Próxima partida, o Aston Villa contra o Manchester City na Premier League da Inglaterra. Separei essa partida com o mercado de over 1,5 gols.
A probabilidade de vitória para o City é de 44% jogando fora de casa. Tem 22% de aproveitamento nos últimos 9 jogos e o Aston Villa tem 44%. No histórico são 34 vitórias do City, 10 empates e 8 do Aston Villa. A média de gols é de acima de 3 gols. Em séries, o Aston Villa vem sem empates a 5 jogos e nos últimos encontros nós temos over 1,5 gols em 5 das últimas 6 partidas. Na casa do Aston Villa, over 1,5 gols em 5 das últimas 6 também. Últimos jogos nos campeonatos, over 1,5 gols na maioria dos jogos. Então para essa partida, over 1,5 gols, beleza? Próxima partida, o Maccabi Tel Aviv contra o Maccabi Petah Tikva. Separe essa partida na Liga de Israel com o mercado de over 1,5 gols. A probabilidade de vitória para o Tel Aviv é de 71% e ele tem um aproveitamento de 67% nos últimos 9 jogos. O Petah Tikva tem 39%. No histórico, são 27 vitórias do Tel Aviv, 11 empates e 7 do Tikva. A média de gols é de acima de 2 gols. Em séries, o Maccabi Tel Aviv vem a 7 jogos marcando gols e o Petah Tikva vem sofrendo gols a 5. Últimos encontros das duas equipes, over 1,5 gols nas últimas 6 partidas. Últimos jogos nos campeonatos, over 1,5 gols na maioria dos jogos. Então para essa partida, over 1,5 gols, beleza? Próxima partida, o Omonia 29 de maio contra o Aris Limassol. Separe essa partida na primeira divisão do Chipre com o mercado de over 1,5 gols. O Aris Limassol tem 71% de probabilidade de vitória, 83% de aproveitamento nos últimos 9 jogos, enquanto o Omonia tem 33%. No histórico, são uma partida com uma vitória de 1-0 do Aris. Verificando em séries, o Aris vem marcando gols a 5 jogos e nos últimos jogos nos campeonatos, nós temos over 1,5 gols na maioria dos jogos. Então para essa partida, over 1,5 gols, beleza? Próxima partida, La Haute-Saint-Rion contra o Brestois. Separe essa partida na Copa da França com o mercado de vitória no primeiro tempo para fora. O Brestois tem 78% de probabilidade de vitória e um aproveitamento de 44% nos últimos 9 jogos. O La Roche tem 22% com 2 partidas oficiais. Verificando em séries, o Brestois vem sem empates a 5 jogos e nos últimos encontros nós temos vitória no primeiro tempo do Brestois na maioria de suas partidas. Então para essa partida, vitória no primeiro tempo para fora, beleza? Próxima partida, Hauts Lyon Nice contra o Toulouse. Separe essa partida na Copa da França com vitória no primeiro tempo para fora. O Toulouse tem 82% de probabilidade de vitória, 61% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Lyon Nice tem 22%. Verificando em séries, Toulouse vem sem empates a 5 jogos e nos últimos jogos nos campeonatos, nós temos o Toulouse com alguns jogos com vitória no primeiro tempo. Então para essa partida, vitória no primeiro tempo para fora, beleza? Próxima partida, o Stuttgart contra o St. Pauli. Separe essa partida na Bundesliga da Alemanha com over 1,5 gols. A probabilidade de vitória para o Stuttgart é de 67%. Ele tem um aproveitamento de 61% nos últimos 9 jogos, enquanto o St. Pauli tem 33%. No histórico, são 11 vitórias do Stuttgart, 2 empates e uma do St. Pauli. A média de gols é de acima de 2,5 gols. Em séries, o Stuttgart vem vencendo a 4 jogos e o St. Pauli vem sofrendo a 6. Últimos encontros das duas equipes, nós temos over 1,5 gols em 5 das últimas 6 partidas. Na casa do Stuttgart, over 1,5 gols nas últimas 3. Últimos jogos nos campeonatos, over 1,5 gols em quase todos os jogos. Então para essa partida, over 1,5 gols, beleza? Próxima partida, Championship da Escócia, o Falkirk contra o Hamilton Academical. Separe essa partida com over gol no primeiro tempo. O Falkirk tem 75% de probabilidade de vitória e um aproveitamento de 78% nos últimos 9 jogos. O Hamilton tem 44%. No histórico são 14 vitórias do Falkirk, 11 empates e 10 do Hamilton. A média de gols é de acima de 2 gols. Em séries, o Falkirk vem sem empates a 5 jogos e o Hamilton vem a 8 jogos marcando gols. Últimos encontros das duas equipes, nós temos o over gol no primeiro tempo em quase todos os jogos entre elas. Últimos jogos dos campeonatos, também ocorre gol no primeiro tempo na maioria das partidas das duas equipes. Então para essa partida, over gol no primeiro tempo, beleza? Próxima partida, o Rangers contra o Dundee na Premiership da Escócia. Separe essa partida com vitória seca para casa.
O Rangers tem 80% de probabilidade de vitória, com um aproveitamento de 72% nos últimos 9 jogos. O Dundee tem 50%. No histórico são 37 vitórias do Rangers, 7 empates e 4 do Dundee. A média de gols é de acima de 3 gols. Em séries, o Rangers vem a 10 jogos marcando gols e o Dundee vem sofrendo gols a 8. Últimos encontros, o Rangers venceu 5 das últimas 6 partidas. Jogando em casa, o Rangers venceu todas as últimas 6. Últimos jogos nos campeonatos, o Rangers venceu 4 das últimas 6 partidas, enquanto o Dundee ele venceu 3 das últimas 6 e fora de casa não vence. Então para essa partida é vitória seca para casa, beleza? Próxima partida, o Leeds United contra o Oxford United. Separei essa partida na Championship da Inglaterra com vitória seca para casa. O Leeds tem 82% de probabilidade de vitória e um aproveitamento de 72% nos últimos 9 jogos. O Oxford tem 17%. No histórico são 2 vitórias do Leeds e uma do Oxford. A média de gols é de acima de 4 gols. Em séries, o Oxford vem sofrendo gols a 6 jogos e nos últimos encontros nós temos a vitória do Leeds em 2 das últimas 6 partidas. Jogando em casa, o Leeds venceu as 2 partidas. Últimos jogos nos campeonatos, o Leeds venceu 4 das últimas 6 partidas, enquanto o Oxford não vence há mais de 6 jogos. Então, para essa partida, vitória seca para casa, beleza? Próxima partida, o Ipswich Town contra o Newcastle United na Premier League na Inglaterra. Separei essa partida com vitória ou empate para fora. O Newcastle tem 56% de probabilidade de vitória, com um aproveitamento de 67% nos últimos 9 jogos. O Ipswich tem 33%. No histórico são 6 vitórias do Newcastle, 4 empates e 2 do Ipswich. A média de gols é de acima de 2,5. Em séries, o Ipswich vem sofrendo gols a 10 jogos e o Newcastle vem marcando a 5. Últimos encontros, o Newcastle venceu e empatou 5 das últimas 6 partidas. Jogando fora de casa, ele perdeu a única partida. Nos últimos jogos nos campeonatos, o Newcastle ele venceu e empatou 4 das últimas 6 partidas, enquanto o Ipswich ele venceu 2 das últimas 6. Então para essa partida é vitória ou empate para fora, beleza? Próxima partida, o Brentford contra o Nottingham Forest. Separei essa partida na Premier League lá na Inglaterra com o mercado de over 1,5 gols. A probabilidade de vitória para o Brentford é de 40%. Ele tem um aproveitamento de 50% nos últimos 9 jogos e o Notts tem 67%. No histórico, são 11 vitórias do Brentford, 5 empates e 7 do Notts. A média de gols é de acima de 3 gols. Em séries, o Brentford vem marcando gols a 5 jogos e o Notts Forest vem sem empates a 5. Últimos encontros, nós temos over 1,5 gols nas últimas 6 partidas e ambas marcam em todas elas. Jogando na casa do Brentford, over 1,5 gols nas 6 partidas, com ambas marcam também em todas elas. Últimos jogos dos campeonatos, over 1,5 gols na maioria dos jogos e nos jogos do Brentford temos ambas marcam na maioria também. Então para essa partida, over 1,5 gols com grande probabilidade de ambas marcam, beleza? Próxima partida, o West Ham United contra o Brighton. Separei essa partida na Premier League da Inglaterra com o mercado de over 1,5 gols. A probabilidade de vitória está bem equilibrada para esta partida e temos 39% de aproveitamento nos últimos 9 jogos para o Brighton e o West Ham tem 44%. No histórico são 4 vitórias do West Ham, 8 empates e 7 do Brighton. A média de gols é de acima de 3 gols. Em séries, o Brighton vem marcando gols a 10 jogos e o West Ham vem marcando a 5. Últimos encontros, temos over 1,5 gols em 5 das últimas 6 partidas. Na casa do West Ham, over 1,5 gols também em 5 das últimas 6. Então para essa partida, over 1,5 gols, beleza? Próxima partida, o Olympiacos contra o Lamia na Superliga da Grécia. Separei essa partida com over 1,5 gols. A probabilidade de vitória para o Olympiacos é de 82%. Ele tem 72% de aproveitamento nos últimos 9 jogos e o Lamia tem 22%. No histórico são 17 vitórias do Olympiacos, 2 empates e 2 do Lamia. A média de gols é de acima de 3 gols. Em séries, o Olympiacos vence derrotas a 5 jogos e o Lamia vence vitórias a 5 jogos. Últimos encontros, nós temos o mercado de over 1,5 gols em 5 das últimas 6 partidas. Na casa do Olympiacos, over 1,5 gols em 5 das últimas 6 também. E nos últimos jogos nos campeonatos, over 1,5 gols na maioria dos jogos. Então para essa partida, over 1,5 gols, beleza? Próxima partida, o Entente contra o Lyon. Separei essa partida na Copa da França com o mercado de vitória no primeiro tempo para fora. O Lyon tem 81% de probabilidade de vitória, 72% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Entente tem 39% com 6 partidas oficiais. Verificando em séries,
o Lyon ele vem a 10 jogos marcando gols e nos últimos jogos dos campeonatos, o Lyon ele marcou e venceu o primeiro tempo em quase todos os jogos. Então, para essa partida, vitória no primeiro tempo para fora, beleza? Próxima partida, a Bundesliga da Alemanha, o Leverkusen contra o Freiburg. Separe essa partida com over 1,5 gols. A probabilidade de vitória para o Leverkusen é de 70%. Ele tem um aproveitamento de 83% nos últimos 9 jogos e o Freiburg tem 61%. No histórico, são 25 vitórias do Leverkusen, 15 empates e 12 do Freiburg. A média de gols é de acima de 2,5 gols. Em séries, o Leverkusen vem vencendo há mais de 5 jogos e o Freiburg vem sofrendo gols há 5 jogos. Últimos encontros, nós temos o mercado de over 1,5 gols nas últimas 6 partidas e ambas marcam em todas elas. Na casa do Leverkusen, over 1,5 gols em todas as últimas 6 e ambas marcam em 5 delas. Últimos jogos nos campeonatos, over 1,5 gols na maioria dos jogos, tá? Então, para essa partida, over 1,5 gols, beleza? Próxima partida, o Crystal Palace contra o Arsenal na Premier League na Inglaterra. Separe essa partida com handicap de mais 3 para casa. O Arsenal tem 64% de probabilidade de vitória jogando fora de casa. Ele tem 83% de aproveitamento nos últimos 9 jogos e o Crystal tem 56%. No histórico são 17 vitórias do Arsenal, 8 empates e 4 do Crystal Palace. A média de gols é de acima de 3 gols. Em séries, o Arsenal vem sem derrotas a 5 jogos e o Crystal Palace vem a 6 jogos marcando gols. Últimos encontros, o Arsenal venceu apenas 2 partidas com 3 ou mais gols de diferença contra o Crystal Palace. E prestem atenção, essas partidas foi na casa do Arsenal. Na casa do Crystal Palace, ele não perdeu nenhuma partida com 3 ou mais gols de diferença. Nos últimos jogos dos campeonatos, o Crystal Palace ele não perde com 3 ou mais gols de diferença há mais de 6 jogos, enquanto o Arsenal ele venceu 2 partidas das últimas 6 com 3 ou mais gols de diferença. Mas para essa partida acreditamos que teremos um handicap de mais 3 para casa, beleza? Próxima partida, a Liga Terral de Israel, o Maccabi Haifa contra o Maccabi Netânia. Separe essa partida com o mercado de over gol no primeiro tempo. A probabilidade de vitória para o Maccabi Haifa é de 66% e ele tem um aproveitamento de 56% nos últimos 9 jogos. O Netânia tem 44%. No histórico, são 31 vitórias do Haifa, 6 empates e 12 do Netânia. A média de gols é de acima de 3 gols. Em séries, jogando em casa, o Haifa ele vem sem empates a 5 jogos e venceu 4 deles. Últimos encontros das duas equipes, nós tivemos gol no primeiro tempo na maioria das partidas. Então, para essa partida, over gol no primeiro tempo, beleza? Próxima partida, o Lecce contra Lazio. Separe essa partida na Série A da Itália com over meio gol para o time de fora. A Lazio tem 59% de probabilidade de vitória jogando fora de casa, um aproveitamento de 72% nos últimos 9 jogos e o Lecce tem 44%. No histórico são 16 vitórias da Lazio, 5 empates e 7 do Lecce. A média de gols é de acima de 3 gols. Em séries, o Lecce vem marcando gols a 5 jogos e a Lazio vem sem empates a 5. Últimos encontros, a Lazio marcou gols em todos os últimos 6 jogos contra o Lecce. Na casa do Lecce, a Lazio também marcou gols em todos os últimos 6. Últimos jogos dos campeonatos, a Lazio vem marcando gols na maioria dos seus jogos. Então, para essa partida, over meio gol para o time de fora, beleza? A próxima partida é este clássico em La Liga da Espanha. Separe essa partida do Barcelona contra o Atlético de Madrid com o mercado de over 1,5 gols. A probabilidade de vitória para o Barcelona é de 50% porque ele joga em casa. Ele tem 56% de aproveitamento nos últimos 9 jogos e o Atlético de Madrid tem 100%. No histórico são 36 vitórias do Barcelona, 17 empates e 18 do Atlético de Madrid. A média de gols é de acima de 3 gols. Em séries, o Barcelona vem sofrendo gols a 5 jogos e o Atlético de Madrid vem vencendo, como eu disse. Últimos jogos nos campeonatos, nós temos aqui o over 1,5 gols em 3 das últimas 6 partidas. Na casa do Barcelona, não temos over 1,5 gols. Últimos jogos nos campeonatos, over 1,5 gols em quase todos os jogos das duas equipes. Apenas a última partida de cada equipe que foi 1-0. Então, para essa partida, over 1,5 gols, beleza? Próxima partida, o Moreirense contra o Porto na Primeira Liga de Portugal. Separe essa partida com over 1,5 gols. A probabilidade de vitória para o Porto jogando fora de casa é de 65%. Tem um aproveitamento de 56 nos últimos 9 jogos e o Moreirense tem 56 também. No histórico são 23 vitórias do Porto, 6 empates e 3 do Moreirense.
A média de gols é de acima de 2,5. Verificando em séries, o Porto vem marcando gols a 10 jogos e o Moreirense vem sofrendo a 7. Últimos encontros, nós temos over 1,5 gols em 5 das últimas 6 partidas. Na casa do Moreirense, over 1,5 gols também em 5 das últimas 6. Últimos jogos nos campeonatos, over 1,5 gols na maioria dos jogos. Então, para essa partida, é over 1,5 gols, beleza? Próxima partida, o Vélez Sarsfield contra o Estudiantes de La Plata em Troféu dos Campeões da Argentina. Separe essa partida com vitória e empate para casa. O Vélez tem 41% de probabilidade de vitória com 61% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Estudiantes tem 50%. No histórico são 17 vitórias do Vélez, 10 empates e 3 do Estudiantes. A média de gols é de acima de 2 gols. Em séries, o Estudiantes vem marcando gols a 10 jogos e o Vélez vem sem empates a 5. Últimos encontros, nós temos vitória do Vélez em 3 das últimas 6 partidas. Últimos jogos nos campeonatos, o Vélez venceu e empatou 4 das suas últimas 6 partidas, enquanto o Estudiantes venceu apenas uma partida das últimas 6. Então, para essa partida, é vitória e empate para casa. Beleza, galera? Muito obrigado a todos por terem me acompanhado nesses 27 palpites e espero que vocês gostem dos palpites e separem os melhores para vocês. Beleza? Vamos lá para o nosso bilhete caipora! Bora lá, galera, que o nosso bilhete caipora é com 5 seleções e eu separei o Toulouse para vencer o primeiro tempo contra o Hawks Lyonnais. Separei o Rangers para vencer a partida contra o Dundee, o Leeds para vencer a partida contra o Oxford. Separei over 1,5 gols para o West Ham United contra o Brighton e over 1,5 gols para o Bayer Leverkusen contra o Freiburg. Uma odd total de 2,30. Beleza, galera? Muito obrigado a todos. Aguardo vocês amanhã no próximo vídeo. Valeu!